Tudo bem, pessoal? Boa noite. Vamos lá? Quem for chegando aí para assistir a transmissão da prova comentada do TCE Santa Catarina, Banca Sesc. Vou comentar a prova toda, mas vou dar mais ênfase na onde cabe recurso, que é onde o pessoal está precisando agora. Beleza? Só esperar o pessoal chegar aí. Enquanto isso, quem está me assistindo, né? 3D Concursos. Estamos com vários cursos na área de orçamento, contabilidade pública, contabilidade geral e auditoria. Né? Estamos lançando em breve aqui o pacote do TCU e vários outros cursos aí que vão ter em 2017, né? Estão previstos aí. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, depois o pessoal vai repetindo o vídeo aí quantas vezes for necessário. Então, iniciando aqui, vamos colocar aqui no site. Deixa eu ver aqui se vem aqui certinho. Pronto, agora foi. Então aqui está no site do 3D. Então, pessoal, vamos comentar as questões da prova. Então, primeiro, os objetivos da contabilidade aplicada ao setor público incluem informar os usuários da informação contábil relativa às mutações do patrimônio das entidades do setor público. Certo. Existem três objetivos na contabilidade pública. Informar aos usuários as informações sobre as mutações do patrimônio para tomar de decisão, prestação de contas e controle social, instrumentalizar o controle social. Então, certo aí. Vamos para a questão 84. Questão 84 diz assim: cabe aos tribunais de contas garantir os procedimentos suficientes de prestação de contas e instrumentalização do controle social, sendo-lhes facultado observar as normas e técnicas próprias da contabilidade aplicada ao setor público. Gabarito. Errado. Por quê? Porque não é facultado. Deixa eu colocar aqui o mouse. É obrigatório. Eles são obrigados a adotar a contabilidade pública. Próximo. O reconhecimento da receita orçamentária deve ser feito concomitantemente com os valores a receber registrado em contas do ativo com atributo permanente. Falso. Seria do ativo com atributo financeiro, porque na hora que gera receita no caixa, o atributo financeiro é que é afetado. Questão 86. É critério do ordenador de despesas estabelecer o limite percentual para o agrupamento de contas semelhantes nos registros das contas contábeis descritas como outras. Errado. Por quê? Porque, na verdade, a conta outras é limitada a 10%. Está no MCASP e está na NBCT 16.6. A 87. 87 diz assim: independente de haver ingresso de recurso, as variações patrimoniais auferidas com venda de bens que resultam do aumento do PL deverão estar incluídas nas variações patrimoniais aumentativas. Gabarito, certo? Porque quando você tem uma alienação com ganho de capital, isso é uma variação patrimonial aumentativa. Seria um fato misto aumentativo, ou seja, uma variação patrimonial aumentativa. 88. Se o ente considerar que a retenção deve ser paga no momento de sua liquidação, deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu botar aqui para a tela, rapidinho. Voltou. No momento de sua liquidação, o saldo em espécie deverá ser ajustado quando da elaboração do balanço financeiro, certo? Pois nesse caso haverá uma despesa liquidada que já teve sua parcela paga. Só será inscrita em resta paga o valor não pago, por isso tem que fazer o ajuste. Questão 89. Os estados ficarão impedidos de receber transferência voluntária caso não encaminhem as suas contas ao Poder Executivo nos prazos estabelecidos na LRF. Certo. Como ele não disse qualquer transferência, ele usou a regra geral. E, em regra geral, ele fica impedido de receber transferência voluntária. Questão 90. Enquanto não for implantado o Conselho de Gestão Fiscal, cabe ao Conselho Federal de Contabilidade estabelecer normas gerais para a consolidação das contas públicas. Errado, porque compete à STN. Questão 91. O princípio orçamentário da uniformidade pode ser cumprido, ainda que dois entes federativos classificam a mesma despesa de forma diferente. Certo, porque existem diversos tipos de classificação. Isso não impede da uniformidade. A uniformidade é o mesmo ente, o mesmo orçamento apresentar uma estrutura que possa comparar. Então não tem problema nisso aí não. A revisão da estrutura programática no PELOA deve ser feita
após a definição e divulgação dos limites das propostas setoriais. Errado. Porque a revisão da estrutura programática é feita no âmbito das unidades orçamentárias, na hora que você define os limites da unidade orçamentária, não no órgão setorial. Questão 93. No PPA é vedado o estabelecimento de metas direcionadas a públicos específicos. Falso. Por quê? Porque quando você regionaliza no PPA, você pode privilegiar uma região em prol de outra. Por isso que está errado. Questão 94. Caso um programa executado por entidade do setor privado seja financiado com recursos, rapidinho aqui, seja financiado com recursos do orçamento público, a avaliação desse programa deverá obedecer às normas estabelecidas na LDO. Certo, é uma das atribuições da LDO na LRF. Quais são as outras na LRF? Equilíbrio entre receita e despesa, critério para limitação de empenho, demais critérios para transferências a entidades públicas ou privadas. Questão 95. O objetivo da classificação da receita por esfera orçamentária é identificar se o item a ser classificado pertence ao orçamento fiscal, seguridade social ou investimento. Gabarito certo. Questão 96. A intervenção direta no governo no processo produtivo não gera impactos no que se refere à formação de preço. Errado. A intervenção direta gera ajuste nos preços de mercado. Questão 97. Se determinado órgão público assinar contrato que cria obrigação legal para que o ente, por período superior a 2 exercícios financeiros, os efeitos dessa medida poderão ser compensados pela redução permanente da despesa orçamentária. Certo, ele não deixou claro que se trata de uma despesa obrigatória de caráter continuado, DOCC. Mas como ele usou o pode, não cabe recurso, porque ele diz pode. Pode se isso aí for uma despesa obrigatória de caráter continuado, então sem problema nenhum. Denomina-se repasse a transferência da parte do crédito. Já vou para aí. Repasse é só para recurso. Crédito é quando é dotação, provisão, destaque. Questão 99. Caso o responsável por determinado suprimento de fundo restitua parte dos recursos após o encerramento do exercício, o valor restituído será classificado como receita orçamentária, certo? Seria anulação de despesa se a devolução fosse no mesmo exercício. Vou colocar no YouTube depois, sem problema nenhum. Mas lembrando que essa parte escrita ela está no site do 3D, tá? O identificador da receita pública indica se os recursos se destinam à contrapartida nacional e, nesse caso, é utilizado para discriminar os empréstimos, as doações ou outras aplicações. Perfeito, certo também. Cópia do manual. Se determinado crédito for inscrito em dívida ativa, haverá acréscimo patrimonial na contabilidade. Falso. Por quê? Porque desde 2004, de acordo com o MCASP, parte 3, inscrição da dívida ativa é um fato permutativo. Por isso que a questão está errada. Mas uma questão difícil para quem não estava atualizado. Questão 102. O estágio de pagamento da despesa caracteriza pelo despacho por meio do qual a autoridade competente determina que a despesa seja liquidada. Errado, que ela seja paga. E a questão 103, que é a que cabe recurso, tá, pessoal? A questão 103 cabe recurso. Se os empenhos referentes a determinada obra pública, cuja execução esteja prevista para mais de um exercício financeiro, não puderem ser pagos até 31/12 de cada ano, eles deverão ser inscritos em restos a pagar no exercício que tiverem sido empenhados. Gabarito preliminar, errado. Cabe recurso, por quê? Porque está certo. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes, eu coloquei isso aqui exatamente para você entrar com recurso, certo? Serão empenhadas a cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada. Então, eu concordo que está certo e a banca considerou errado. Você vai entrar com recurso e vai usar como base o artigo 27 do Decreto 93872. Questão 104. Se um órgão público reconhecer dívida referente a exercício... E aí, Sérgio Adriano? Reconhecer dívida referente a exercício financeiro já encerrado. A despesa pode ser inscrita em contas de despesas de exercícios anteriores, ainda que o orçamento respectivo não consignasse crédito próprio. Essa questão ela não foi tão fácil. Ela está certa, eu vou explicar por quê. Porque existem 3 situações para inscrever despesa de exercícios anteriores. Restos a pagar com prestação interrompida, despesas que não se processaram na época correta, essas sim precisavam de crédito, e compromissos assumidos após o encerramento do exercício. Qual foi a minha análise? Certo, pois se enquadraria como compromissos assumidos após o encerramento do exercício. Continuando, está acabando. De acordo com a LRF e com a Lei de Acesso à Informação, julgo os itens a seguir.
Os contratos de terceirização de mão de obra integram um limite da despesa com pessoal independente do tipo de serviço. Errado porque apenas vai entrar no limite da LRF se for para substituição de servidores. Por isso que está errado. 106. Os títulos de responsabilidade do Banco Central devem ser incluídos na dívida pública da consolidada da União. Certo. Ele entra na dívida mobiliária da União, que faz parte da dívida consolidada. Perfeito. Os entes da federação devem disponibilizar a qualquer pessoa física ou jurídica os dados resumidos. O erro já está aqui, ó. Não é dado resumido, são os dados pormenorizados. É o que está na LRF. A questão 108 é de outra disciplina. A questão 109. Empresa estatal que receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de custeio em geral será considerada para efeitos de responsabilidade fiscal empresa estatal dependente. Gabarito. Certo. Exatamente o conceito. 110. Cabe à LDO definir limites e condições para a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Os limites, que é a margem, beleza, está na LDO porque a LRF diz que o anexo de métodos fiscais define a margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. Mas as condições, elas já estão na própria LRF, por isso que a questão está errada e eu concordo. Essa questão também foi difícil. Encerramos por aqui, né? Agradeço a todos que participaram. É uma prova muito específica, né? Vamos fazer vários... eu já estou concluindo aí basicamente. Eu já gravei 70% do concurso, não, do curso de AFO. Então, a partir de agora, todos os concursos de AFO que forem saindo, eu vou lançar, né? Então, lembrando o padrão, então, estou gravando exatamente como eu gravo na sala de aula, usando muito quadro, e todos os cursos têm PDF, né? Para quem tiver interesse, lógico. Para quem não já fez outros cursos, para não comprar outro curso, eu vou lançar na véspera curso de questões, mas o curso de questões apenas com edital, sem edital não nosso curso de questões, né, para a reta final, para os alunos fazerem a revisão. E o de contabilidade pública ainda está no começo. Contabilidade pública vai demorar mais um pouco, porque realmente são muitas gravações. E uma premissa aqui é que todos os nossos cursos vão ter as gravações, pelo menos meu, do Fontenelle, do Marcondes, do Sérgio Adriano, tá bom? A gente também vai ter curso só de PDF, beleza? É do Cargo 2 essa daí? Porque eu não vi aqui. Você pode me mandar no meu grupo de dicas? O meu grupo de dicas está no e-mail lá do 3D. No e-mail do 3D tem, no final desse arquivo, tem um link do grupo de dicas. Me manda no grupo de dicas que eu respondo lá. Pode ser, pessoal? Então, pessoal, boa noite, sucesso. Não, é só o decreto mesmo, viu, Marcelo? Não precisa de mais nada, não. Pode usar o decreto que é suficiente. Então, essa é a prova de contabilidade pública, né? Essa foi a prova de contabilidade pública aqui. Eu peguei a do Cargo 2. Acho que bateu tudo. Mas se estiver faltando alguma coisa, você me manda aí que a gente elucida lá no grupo de dicas, tá bom? Pessoal, boa noite, sucesso. Estamos aí. Eu vou começar a gravar agora também umas questõezinhas aí, né? Umas questões que nem o Fontenelle faz. Questões de contabilidade AFO, que aí vai ficar mais fácil. As questões são mais curtas. E aí a gente consegue fazer uma interação diária, né? Eu vou fazer isso doravante, tá bom, pessoal? Então, boa noite a todos aí. Boa sexta-feira e bom estudo no final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.